Tem certeza que você quer fazer direito? E você já sabe o que quer fazer depois da faculdade? Oi, eu sou a Marina e hoje a gente vai conversar despretensiosamente aqui sobre como é que tá esse mercado de trabalho no direito. O que você vai encontrar nesse mercado de trabalho? Não que eu seja lá uma economista ou enfim, mas a gente vai conversar um pouco sobre a realidade nua e crua de quem faz direito, inclusive nas suas possibilidades, o famoso leque de possibilidades depois da faculdade. Eu notei nas estatísticas que tem uma galera de 18 a 24 anos, mais ou menos, que assiste o canal, e por isso achei super apropriado a gente conversar sobre esse assunto, já que eu vejo muita gente ainda iludido com uma ideia antiga do que talvez o direito oferecia há um tempo atrás e não muito atualizada, não muito com o pé na realidade. E eu queria ajudar um pouco nisso. Quando alguém vem me falar, seja um dos meus irmãos mais novos, ou alguém na rua, ou alguém da família, vem me perguntar o que eu acho sobre fazer direito, é mais ou menos essa conversa que a gente tem e que eu queria ter com vocês também. Então, vamos lá. A gente não vai falar aqui tanto sobre o curso. Se vocês tiverem interesse nisso, fala pra mim nos comentários. A gente pode conversar assim sobre que textos são pedidos no curso de direito, ou como é estruturado o curso de direito, ou o que esperar desse curso afinal. Mas eu imagino que você deve ter pesquisado sobre isso já e já deve ter alguma noção. Então a gente vai falar um pouco mais sobre com que trabalha quem faz direito, mas não no básico do básico. Vamos dar um passinho extra, um passinho além desse primeiro. Por que eu perguntei se você tem certeza se você quer fazer direito? Eu não quero te dissuadir da ideia de fazer direito e também não quero dar a ideia de que, sei lá, só os... insira sua frase meritocrática que conseguem fazer direito. Nada disso. Eu quero só realmente expressar com vocês algumas coisas que eu não sabia quando eu entrei na faculdade. Talvez eu tivesse alguma ideia, mas não tinha realmente uma noção nua e crua da realidade do que era de fato que eu iria enfrentar fazendo direito. A primeira coisa delas é que o direito tá refletindo a realidade atual da nossa geração. Eu sou considerada millennial, né? Eu imagino que a geração Z vai passar por algo bem semelhante que a geração millennial tá passando, que é a famosa geração azarada, né? A gente não teve nenhuma das vantagens que as gerações anteriores tiveram em termos de várias coisas. Moradia pra gente é muito mais cara, a taxa de desemprego tá absurda, a gente passou por crises econômicas gigantescas, né? 2008, 2009, crises políticas. Aqui no Brasil, o desmonte da educação, congelamento, né, de gastos que eram direcionados à educação, que eram direcionados à pesquisa, que eram direcionados a uma série de questões que nos afetam diretamente. Quando eu te pergunto se você tem certeza que você quer fazer direito, é porque, por exemplo, eu sei que tem muita gente que tá fazendo direito porque é pressionado pelos pais, por exemplo, que tem uma concepção de que o direito é garantia de um emprego logo depois da faculdade e de uma profissão sólida que vai te dar a possibilidade de prestígio social, porque geralmente o direito é meio associado a essas ideias de prestígio, e que também vai te dar muito dinheiro. E assim, existem profissões no direito que sim te dão muito dinheiro, te dão prestígio social, de fato, mas essa ideia de que fez direito tem tudo isso garantido remete a uma ideia lá do direito no início, que o direito era um curso feito assim só por homens de famílias ricas que podiam sair das suas casas e ir até a capital ou até outros países para fazer esse curso. E assim, cá entre nós já era sinônimo de sucesso financeiro e tudo mais, porque essas pessoas já eram da elite. Não é um conhecimento que é passado na faculdade de como se ganha dinheiro, por exemplo, não tem nada a ver com isso. Claro que, de fato, ainda, como eu disse, o direito te dá algum prestígio social, porque é resquício dessa, eu imagino, desse período histórico, enfim. Mas a gente tá falando de uma sociedade completamente diferente, de um contexto completamente diferente.
diferente. E o que se encontra depois da faculdade de fato? Eu acho que a OAB já é uma pista disso, né? A gente tem que fazer uma prova para daí poder advogar. E quem quiser advogar, a gente vai falar sobre outras profissões também, mas quem quiser advogar vai ganhar depois da 5 anos de faculdade, mais ter passado na OAB e tudo mais, um salário mínimo, um salário muito baixo, porque a competitividade é muito grande. E eu fico muito feliz que mais pessoas estejam acessando a universidade pública, a universidade privada, através de programas como o FIES e tudo mais. Minha mãe pagou a faculdade dela pelo FIES, meu pai também. Eu acho isso incrível. E o curso de Direito é um curso muito mais barato de montar, ele não demanda laboratórios, ele não demanda materiais caros. Então, a gente teve um aumento gigantesco do número de faculdades de Direito. E, de fato, assim, cresceram as demandas também no judiciário com o tempo, mas existem muito mais pessoas para cada vaga, digamos assim, seja num escritório, seja num concurso público. Então, os concursos estão mais e mais difíceis, mais competitivos, as vagas estão mais competitivas e assim a gente sabe que se paga menos porque tem sempre mais pessoas dispostas a entrar ali naquela vaga e aceitar aquilo porque, enfim, tem mais e mais e mais pessoas nessa fila querendo esse trabalho para se sustentar. E, como eu disse, uma geração azarada, né, que tem um desemprego absurdo, onde as pessoas conseguiram ter acesso à educação mais do que as outras gerações e que tiveram prometidas para si que esse acesso à educação talvez fosse sinônimo de algum tipo de garantia, que é isso que eu tô dizendo, não tem garantia. Gente, não tem garantia. E eu sei que você é uma pessoa esforçada e que você vai dar tudo de si e vai se formar e depois vai estudar para concurso. Eu sei que você sempre sonhou em advogar e você vai tá lá batalhando pelos seus ideais e assim, que massa. Mas o cerne da questão aqui é mais... não é tão fácil quanto te fizeram parecer que seria. E assim, quando eu digo que a taxa de desemprego é muito alta e que tem muita gente atrás das vagas, tem muita gente para cada vaga, seja no funcionarismo público, seja no privado, eu quero dizer que tem muita gente boa que vai ficar de fora, muita gente esforçada que vai ficar de fora, tem muita gente que vai querer muito aquela vaga e vai ficar de fora. E eu torço para não ser você, mas vai ser alguém, entende? Eu tenho um pouco essa sensação de que a gente, talvez por ter feito um vestibular difícil, um dos mais concorridos ali junto com a medicina, acha que tem alguma espécie de garantia que de alguma forma vai ter ali um trabalho te esperando depois da faculdade e que vai ser justo o aumento de salário em seguida, a carga horária, a carga de trabalho. Talvez eu tenha sido muito nua e crua em relação a esses fatores, e talvez tenha até mais. Mas eu acho que algumas pessoas precisam ter essa noção, porque elas ainda esperam algo que não vai vir, eu acho. A menos que, claro, é uma questão de família, você já tem lá o escritório te esperando, ou, não sei, você tem muito recurso, pode pagar qualquer cursinho. A gente não tá falando desse recorte. Mas eu acho que muita gente tem ali uma esperança, os pais pressionam, às vezes, as pessoas a fazerem faculdade, especificamente de direito, porque tem um prestígio específico. E eu tô te dizendo que esse prestígio não é mais o mesmo e não vai valer a pena financeiramente, não vai valer a pena em termos de mercado. Então, se você gosta de direito, faz direito. Mas se você gosta de outra coisa, que às vezes nem demanda faculdade, tem aí tanta profissão de tecnologia, por exemplo, que demanda muito mais pessoas, que tem um mercado aí super aquecido, que precisa de pessoas, que tem emprego, gente que tem emprego. Isso é uma coisa muito boa hoje em dia, não é qualquer profissão que pode oferecer. Não coloca direito acima desse tipo de profissão só porque tem uma faculdade, sabe? Ou porque te oferece um prestígio, enfim. A gente pode falar sobre direito e poder em algum outro momento. Enfim, não é ideal e quem tem um trabalho já tá comemorando já que a taxa de desemprego é altíssima e tudo mais. Eu acho que eu já estressei esse ponto por tempo demais. Vamos pro próximo. O judiciário é frustrante.
O judiciário é muito frustrante, muito, em vários sentidos. Eu acho que eu não consigo abordar nem metade das frustrações que o judiciário, que o direito, que o contexto, a vivência diária no judiciário, jurídica, né, podem te proporcionar. Tem algumas que eu tive, algumas eu não tive, com algumas a gente lida bem, às vezes com outras não tanto. Então, por exemplo, muita gente entra no direito com um ímpeto de ajudar as pessoas nos seus conflitos, que é extremamente nobre, né? E quando se depara com um processo judicial, vê que tudo é transformado em jargão jurídico, o problema de fato na vida daquelas pessoas não necessariamente é resolvido, às vezes é até agravado. O problema emocional daquelas pessoas às vezes é agravado, não é resolvido. E talvez, se você já considerou fazer psicologia, por exemplo, ou assistência social, talvez tenha isso melhor preenchido em você do que de fato no direito, entende? Porque no direito, de fato, os conflitos são resolvidos pura e simplesmente num âmbito jurídico. Isso significa que não vai lidar com a emoção de ninguém, que não vai fazer nada além do que tá naquele processo já estabelecido, ou não muito mais do que isso. Outra frustração bem comum do direito é que a gente começa a aprender que o direito é uma série de coisas que ele se propõe a ser e que na realidade ele não é. E a gente começa a ver na prática, nos estágios, ou na vida como advogada, ou falando com profissionais do direito, às vezes até mesmo com os professores, que aquilo não acontece realmente. Então, se a gente for ver as pesquisas de sociologia do direito, então, né, a gente vê que o direito passa longe da realidade, né? O que ele se propõe a ser passa longe da realidade, e isso gera uma frustração enorme. Por exemplo, o direito se propõe a ser neutro em certa medida, e essa neutralidade vai para as cucuias em várias decisões, vai para as cucuias em decisões políticas que são tidas, e faz parte desse cotidiano do judiciário, faz parte do que essa instituição, do que esse poder é na prática. Não tô dizendo que tá certo ou que tá errado, mas o contraste entre o que ele se propõe a ser e te faz acreditar que é e a realidade pode ser com certeza bastante frustrante. Outra coisa que acontece dentro desse mesmo ponto é que muitas vezes as instituições lá na Constituição são direcionadas para ter determinada função que é muito bela, muito bonita, mas na prática quem atua por trás dessas instituições acaba tendo um direcionamento completamente diferente, ou acaba tendo uma forma de pensar muito específica e que não combina com você. E aí você pode entrar na faculdade achando que vai fazer parte daquela instituição, que você não é daquele jeito e que é por concurso público que você entra naquela instituição e você vai fazer diferente, mas aí você se depara com um ambiente de trabalho complicado, já que aquelas outras pessoas que estão ali estão fazendo algo que você não concorda e você vai ser o diferente, vai ser o... Enfim, a gente pode se propor a ser diferente num ambiente onde a gente acha que pode fazer a diferença de fato e outras pessoas não estão fazendo, mas é difícil no dia a dia sustentar essa posição sem ter apoio, pelo menos no trabalho, de pessoas que pensem como você. Agora eu vou falar sobre uma coisa bem prática, que é, na maioria dos trabalhos no direito, você fica morando no Brasil, você fica enraizado no Brasil. Já parou pra pensar nisso? Porque eu tinha plena certeza que tudo bem ficar no Brasil, eu achava que eu ia resolver os meus problemas, que eu ia ajudar a resolver os problemas do país, doce ingenuidade. Morando no Brasil, e que fazia a diferença morar aqui, enfim, talvez faça, desculpa, aqui eu perdi um pouco isso ao longo do tempo. Mas a questão é, hoje em dia eu penso que legal é poder ir pra fora, e são poucas as oportunidades no direito que te permitem ir pra fora. E agora eu queria falar sobre pra quem de fato quer fazer a faculdade de Direito.
Se você quer fazer a faculdade de Direito ou já tá fazendo a faculdade de Direito, de fato, uma coisa verdadeira sobre essa faculdade é que ela te dá realmente um leque de opções. Eu listei aqui algumas dessas opções para ampliar talvez sua visão sobre a faculdade e te dar outros caminhos que não sejam necessariamente aqueles tradicionais. Eu vou falar dos tradicionais também, mas... Então, a faculdade de Direito te proporciona fazer concurso, e aí pode ser juiz, promotor, analista, enfim. Permite advogar, desde que tenha OAB, pode escolher sua área, sua forma de trabalho. Se você se decepcionou com a faculdade de Direito, você pode tentar trabalhar numa área um pouco diferente das outras, trabalhar para uma ONG, por exemplo. Você pode dar aula, né? Se tornar professor, professora de universidade pública, de universidade privada. Você pode fazer pesquisa, pode fazer pesquisa, inclusive, não só pública com bolsa, mas pode também fazer pesquisa para empresas, para organizações. Existem vários editais, por exemplo, do CNJ, para você aplicar e fazer pesquisa pelo CNJ, sendo pago. Existe hoje também várias possibilidades de te permitir que você faça estágio de pós, e aí depende da área. Esses estágios são em formatos diferentes, mas eu já vi vários lugares que oferecem estágio de pós-graduação. Você pode fazer divulgação científica, acredite ou não, fazer divulgação científica pode dar retorno. E aí você pode, por exemplo, ser escritor ou escritora de livros, produzir aqui no YouTube, com mais frequência do que eu produzo. Mas, de fato, para ir, por exemplo, para fora, você tem outras opções. Você pode tentar um trabalho num parlamento, em outro país. Você pode tentar diplomacia. Você pode ser consultor político, você pode trabalhar em outras empresas. Existem algumas profissões que demandam que você tenha algumas habilidades que a gente acaba adquirindo nas ciências humanas. Por exemplo, se você quiser ser gerente de projetos, várias das habilidades de humanas podem te ajudar nessa profissão. E é uma profissão mais ligada à área de tecnológicas, mas também existe gerente de projetos em outras empresas. Existem também trabalhos como na ONU, existem estágios na ONU. A maioria dos que eu vi são não remunerados, mas eu sei que tem estágios remunerados na ONU. Então, de fato, o leque de opções, desde que você goste de ciências humanas, é razoavelmente aberto, mas várias dessas aqui nem demandariam faculdade, talvez, né? As iniciais sim, mas essas que você pode ir morar em outro lugar do mundo poderiam demandar, inclusive, outra faculdade. Então, ou outro curso, dependendo da profissão. Então, de fato, o leque é amplo, mas fica aqui o meu apelo para que você faça essa faculdade só se você estiver extremamente consciente do que você vai encontrar. Se eu tivesse a idade que eu entrei na faculdade, ouvindo tudo isso, eu provavelmente pensaria, mas eu tenho um plano traçado e eu vou fazer isso, depois aquilo, depois aquilo. E eu te digo, você não vai ser a mesma pessoa que vai sair da faculdade. Gente, 5 anos é muita coisa, muda muito a nossa cabeça. Muita gente entrou e saiu com o mesmo pensamento da faculdade, mas muita gente não. Então, não é uma garantia que você vai nem gostar das mesmas coisas. O que eu tô falando pra você entre consciente. E se você não tem tanta certeza assim e tem outra carreira em mente, fica ciente também dessa carreira, vê qual delas de fato vale mais a pena, tendo todos os dados e o pé na realidade. A gente já falou demais por hoje, então eu vejo vocês no próximo vídeo. Deixem aqui nos comentários quais foram as frustrações que vocês tiveram com a faculdade de Direito, se tem mais, com certeza tem. As alegrias que vocês tiveram com essa faculdade também. Tenta convencer aí o pessoal a fazer Direito. Me digam o que vocês acharam também nos comentários, por favor, pra gente conversar. Isso aqui não pode ser só unilateral. Sigam o canal para mais vídeos como esse. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo.